Bom dia, meu amigo, minha amiga. Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto. Tema da lição de hoje é uma pergunta: quem disse que você poderia fazer isso? Os sacerdotes perceberam que estavam diante de um dilema do qual nada podia livrá-los. Se os sacerdotes acreditassem no testemunho de João, como poderiam negar que Jesus era o Messias? Se declarassem sua verdadeira crença que o ministério de João era dos homens, trariam sobre si mesmos uma tempestade de indignação, pois o povo acreditava que João era um profeta. Com grande interesse, o povo aguardava o veredito. Sabia que os sacerdotes haviam afirmado aceitar o ministério de João e esperava que reconhecessem indiscutivelmente que havia sido enviado por Deus. Entretanto, depois de discutirem em segredo, decidiram não se comprometer. De maneira hipócrita, alegaram ignorância. Não sabemos. Então, eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Mateus 21, 27, disse Cristo. Confusos e decepcionados, ficaram cabisbaixos, não ousando insistir em interrogar a Cristo. Por sua covardia e indecisão, haviam, em grande medida, perdido o respeito do povo que estava ao lado deles. Alegre de ver derrotados esses orgulhosos homens, cheios de justiça própria. Muitos que tinham esperado ansiosamente o resultado da pergunta de Jesus se tornariam seus discípulos depois, havendo sido pela primeira vez atraídos a ele naquele dia cheio de acontecimentos. A cena do pátio do templo nunca mais se apagaria da memória deles. Era claro o contraste entre Jesus e o sumo sacerdote, quando falavam juntos. O orgulhoso dirigente do templo estava vestido com roupas suntuosas e caras. Diante dessa ilustre personalidade estava a majestade do céu, sem adorno ou ostentação. Tinha nas vestes as marcas de suas jornadas. Seu rosto era pálido e expressava resignada tristeza. Mas em Cristo era possível ver dignidade e bondade em estranho contraste com o ar orgulhoso, arrogante e irado do sumo sacerdote. Muitos que testemunhavam as palavras e atos de Jesus no templo passaram a considerá-lo no coração como um profeta de Deus. Na parábola, o dono da vinha tinha feito tudo o que era possível para fazê-la prosperar. Que mais se poderia fazer por ela, diz ele, que eu não tenha feito? Isaías 5:4. Mas, como os lavradores mataram os servos que o Senhor lhes havia enviado em busca de frutos, assim os judeus mataram os profetas que Deus mandara para chamá-los ao arrependimento. Agora, o amado filho a quem o Senhor da vinha havia mandado finalmente a seus desobedientes servos e a quem mataram, era um símbolo de Jesus e do que aconteceria com ele. Já estavam planejando tirar a vida daquele a quem o Pai tinha enviado em último apelo. Na retribuição aos lavradores ingratos, era descrito o destino daqueles que condenariam Cristo à morte. Deus abençoe vocês. Até amanhã.